Afinal, quanto que ganha um médico? Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico de Estratégia Med e médico radiologista, portanto especialista pela USP São Paulo. Para te responder essa pergunta, eu vou, sem enrolação, dividir os médicos em 5 classes, tá? A primeira delas, a gente vai botar o médico generalista. Aquele médico acabou de sair da faculdade de medicina e ainda não possui uma especialização. A segunda classe são os médicos residentes. Depois a gente vai ter os médicos especialistas de especialidades clínicas. Depois os médicos especialistas de especialidades cirúrgicas. E por fim, os médicos especialistas de demais classes. Para te responder essa pergunta com alguma propriedade, eu vou utilizar vozes da minha cabeça, tá? Dados que eu tenho conversando com diversos colegas por aí e estar trabalhando no meu médico há mais de 7 anos. Eu optei por não utilizar pesquisas como você pode ver, essa daqui ou essa daqui. Por quê? Porque essas pesquisas, quando você vai ver, os dados destoam significativamente da realidade que a gente sabe que está imposta. Um exemplo é uma pesquisa dizer que a especialidade médica mais bem paga é a medicina de família comunidade. Cara, isso aí é loucura. Outra pesquisa falar que os cardiologistas são os médicos mais bem pagos do país. Também isso não é verdade, tá? Isso é uma contaminação pela forma como foi feita essa pesquisa aí. Então, eu não vou levar em consideração essa informação, tá certo? Pessoal, vamos começar por um médico generalista. Quanto é que um médico generalista ganha? Lembrando que para falar esses dados aqui, eu coloquei que o médico vai ter uma carga horária de trabalho entre 44 a 50 horas semanais, tá? Então, eu tô falando aqui de uma pessoa que basicamente trabalha todo dia, pelo menos segunda a sexta, e deve dar pelo menos mais um plantão aí no final de semana. Um médico generalista, ele vai estar tirando aí entre 10 a 15 mil reais brutos por mês, principalmente que as suas oportunidades de trabalho estão ligadas ou a um PSF, bem como também escala de plantão, ou no interior, ou então ele vai pegar um plantão que não é fixo, normalmente pega uma cobertura ali de alguém, e muitas vezes o médico generalista está exposto em uma situação que não é confortável. Ele normalmente está rodando de serviço em serviço, e isso aumenta muito a chance de erro médico também. Ele tem um rendimento médio aí para o plantão de 800 a 1.200 reais, e normalmente, pessoal, ele pega o serviço que pouca gente quer, tá? Pouca gente cede bons serviços para o médico generalista. Uma dica que eu posso te dar, se você estiver nessa posição, é que você tente sair dela o quanto antes, e é por isso que você deve fazer a residência médica, para ganhar mais, trabalhar melhor, oferecer o melhor para você e para os seus pacientes também, o que é o mais importante. Se porventura você tiver interesse em fazer algum curso preparatório para residência médica, eu te indico os produtos do Estratégia Med, você pode utilizar o cupom Medicina Prática para ganhar ainda mais desconto. O segundo ponto que eu vou colocar aqui, a segunda população que eu vou colocar aqui, são os médicos residentes. Os médicos residentes, cara, tá fudido, o cara tá lascado. Então ele vai trabalhar pelo menos 60 horas semanais na residência médica e ele tenta ali fazer 1 ou 2 plantões por semana para se manter. Então quanto é que um médico residente vai ganhar? Cara, é difícil esse cara tirar mais de 10 mil reais por mês, porque usualmente é um cara que quando ele tá com um pouco mais tranquilo de grana, ele prefere dormir do que dar mais plantão, porque ele tá muito cansado, é muito puxada a rotina da residência, principalmente nos anos iniciais e principalmente também se você tiver uma especialidade cirúrgica. Então o médico residente, como ele já dedica uma grande parte da sua carga horária para a residência médica, cara, é difícil aí que ele ultrapasse o valor de 10 mil reais mensais. É lógico que vão ter exceções, mas eu estou falando aqui da regra, tudo bem? A exceção é o pai dos burros. Toma cuidado para não ficar com a cabeça cheia de exceção na cabeça. Além disso, pessoal, eu estou falando aqui com pessoas que vão ter uma vida padrão de médico. O que é a vida de padrão de médico? Vão fazer cursinho, medicina, depois vai lá, fica na residência, dá plantão, consultório, trajetória padrão. Não estou falando de alguém que vai dar aula em curso, enfim, vai para outro para empreendedorismo, marketing digital, nada disso. Tá bom? Beleza. Então eu falei do residente, falei do generalista. É muito comum que o generalista ganhe até mais do que o médico residente em virtude da posição do residente, tá ganhando só a bolsa lá, que é 4.106 bruto, mais um ou outro plantão que ele consegue dar. Agora eu vou falar das especialidades que ganham mais, que é quem tem o R, que é quem é médico especialista. Então a primeira divisão que eu gosto de fazer são os médicos especialistas clínicos. E mesmo dentro das especialidades clínicas, pessoal, por assim dizer, existe uma grande variabilidade. Quanto menos procedimento tiver aquela especialidade, usualmente, raras exceções, acontece de que aquela especialidade ganhe menos.
No entanto, existem especialidades puramente clínicas que elas estão muito bem desvinculadas do convênio. Um exemplo claro que eu posso te dar é a psiquiatria. Então, o que eu queria te dizer aqui? 2 fatores que fazem uma especialidade clínica ganhar menos. Ela ter pouco procedimento, não tem infiltração, não tem um exame de imagem, não tem nada disso, e ela está altamente atrelada ao convênio. Onde é que isso normalmente acontece? Um exemplo clássico disso é a pediatria. A pediatria é um exemplo clássico disso. É uma pediatria que é normalmente uma especialidade bem vinculada ao convênio e com um número baixo de procedimentos. Pessoal, eu diria que um médico especialista clínico, ele vai tirar em média aí uns R$30 mil mensais bruto, trabalhando aquela carga horária que eu comentei com vocês no começo do vídeo. É comum que algumas especialidades clínicas ganhem um pouco melhor do que as outras. Posso citar para vocês, por exemplo, a cardiologia, a reumatologia, a nefrologia, que são especialidades que habitualmente estão relacionadas com algum tipo de procedimento, como eu falei no começo do vídeo, beleza? Também, outro fator que pode aumentar a remuneração da especialidade é o quão mais ela está em uma indústria farmacêutica forte. A indústria farmacêutica da farmacologia é fortíssima, da reumatologia também, tá bom? Vamos passar agora, pessoal, para os médicos que ganham melhor. O cara que ganha mais na medicina, trabalhando exclusivamente como médico, são os médicos especialistas cirúrgicos, especialmente quando eles são subespecialistas. A gente está falando do urologista, região vascular, deixa eu pensar outra possibilidade aqui, o cara que faz radiologia intervencionista. Essas pessoas, o céu é o limite, tá? Por quê? Porque elas ganham por procedimento, muitas vezes elas estão desvinculadas por vezes do convênio, o cirurgião plástico também. E outra coisa, repare aqui, é que o convênio, mesmo nesses casos, tende a pagar bem. Então, se a pessoa tem um volume bom, ela consegue ganhar bastante dinheiro mesmo. E aqui, pessoal, eu vou excluir dessa média os outliers, porque vai ter médico cirurgião por aí ganhando muito mais do que 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil por mês. E deve ter alguns casos por estado, tá? Então, eu excluindo esses outliers aí, eu diria que um médico especialista cirurgião deve tirar uns 40 mil por mês. Mas lembre-se, pessoal, que o pedágio para as especialidades cirúrgicas ele é alto, tá? A gente está falando aí de uma residência médica super puxada, muitas vezes super concorrida, tanto na fase do acesso direto como na fase da subespecialidade também, lotada de hierarquia, também muitas vezes com coisas que não são tão legais na residência assim, que eu acho que não cabe ao caso a gente comentar aqui, tá bom? Mas enfim, é a especialidade que tende a ganhar mais, com certeza são as especialidades cirúrgicas. Por fim, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês as especialidades médicas que nenhum limitam um outro, tá? Deixa só eu pontuar um segmento antes. Existem especialidades que são clínico-cirúrgicas. Exemplo, GO, oftalmologia e otorrinolaringologia. A remuneração dessas especialidades está muito atrelada. Quanto mais você faz da parte de procedimento e quão menos você faz da especialidade clínica também. E quão menos você depende do convênio. Lembrando, pessoal, que a minha rede social é @joshuavianax. Se vocês quiserem entrar lá para tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu estou sempre aberto para vocês. E por fim, pessoal, eu deixei as especialidades que nem é uma nem a outra. É basicamente a radiologia e a anestesiologia que tem uma grande procura. Essas especialidades têm uma característica interessante, elas ainda têm uma grande demanda e usualmente as especialidades ganham meio termo. Eu diria que uns 35 mil mensal se o cara trabalhar o tanto que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Mas essas especialidades têm uma desvantagem muito grande que pouca gente comenta. Você raramente é o dono do seu próprio negócio. O anestésio sempre depende do cirurgião, sempre depende do hospital. O radiologista, exceto as raríssimas exceções, sempre depende de uma clínica maior, de um patrão, de um chefe. Ele não gera a própria demanda, ele sempre está dependendo de alguém, tá? Para mandar aquele exame, aquele paciente para ele. Então existe essa peculiaridade específica. Se você tinha curiosidade de saber quanto é que ganha um médico, tá aí, acabei de responder aí para vocês. Fiquem à vontade para deixar os comentários aqui, falar bem, falar mal. É sempre um prazer estar aqui com vocês e eu estou sempre aberto à discussão. Até a próxima, valeu, tchau, tchau!